Agora, observando a DGB, está em região de compra. Está em região para buscar a retração de cima, assim como fez os outros ativos. Mostrou resistência, tentou buscar, mas não foi, tentou voltar. Temos aqui, ó, uma oportunidade de 20%. A primeira respirada que o Bitcoin tem de lá, esses ativos são os primeiros a buscar a região lá de cima. Então, vale observar, e para quem é mais conservador, aguarda um padrão de reversão aqui, ó. E assim, ó, tá para fora da banda aqui no diário também. Para fora da banda, aqui é uma ótima região. Porém, pelo cenário ter um viés baixista, não vamos comprar com a faca caindo. Vamos aguardar um padrão de reversão que vai te trazer informação que é um suporte válido. Mas essa região é uma região para ser observada, é um ativo que tende a voltar na primeira retração. Então, vamos trazer ele para perto e vamos olhar ele. A DOT a gente já avaliou também, está em uma região que já vimos várias vezes que é vitoriosa. Trazer para perto, diante do cenário, aguardar um padrão de reversão aqui, vamos buscar a primeira retração. Primeira retração, só ajustar aqui que está errado. Aqui, ó. Está em região de 50%. É a melhor entrada. Aos ousados, já vale. Aos conservadores, aguardar um arame formar aqui, um engolfo, e o stop no fundo. Lembrando que ainda pode testar a retração de baixo. ETC, mesma situação. Acionou a primeira, não deu alvo, buscou a segunda, não deu alvo, e agora ela vem testar a última retração. Aqui, digamos, é a melhor compra. Valendo se posicionar agora ou aguardar um padrão de reversão nessa região de suporte. A GNO já testou a primeira retração e já deu alvo lá de 9%. Já acionou a compra dos 50% aqui, ó, e voltou 10%, porém não deu alvo de cima, e agora ela vem testando a última retração. Também está em região aqui, ó, para buscar 16%. Porém, bom, pode aguardar um padrão de reversão aqui, tendo em vista que ela já deu alvo aqui em cima. Então vamos ter mais cautela nessa questão. No caso da ROT, a ROT testou a primeira retração aqui, ó, e recolheu 6%, dando alvo aqui em cima, ó, de 9%. Voltando a testar os 50, teve uma reação e agora está na região de baixo. Por ela já ter dado alvo aqui na primeira retração, existe um risco mais elevado dela estar pagando agora. Porém, vale a observação e existe ter um padrão de reversão aqui. Porque ela está dentro do que a gente vem fazendo. No caso da mina, eu sou a primeira retração, chegou aí a voltar a 8%, e agora ela vem testando a última retração. Também é válido a observação e aguardar aí um padrão de reversão nesse ponto aí, que aí é uma região forte de volta para buscar a retração de cima. E aqui a gente está falando de pelo menos 19%. STMX, também a mesma situação, se encontra em região aqui, ó, bastante interessante. Porém, e assim, associando também, ela está para fora da banda, está bastante esgotado. Se a gente projetar aqui esse pivô aqui, ó, primeiro alvo, ele já meio que bateu.
E o segundo alvo tem de ser essa região aqui do 0,13. Então, aguardar a reação do gráfico nessa região aí e buscar a volta dele até a primeira retração. A Bake já analisou semana passada, ela testou a primeira retração, ó, voltou 10% e já acionou as duas retrações de baixo. Aqui também é um ponto. Esse é o padrão mais interessante, porque não pagou a primeira retração. Então, quem se posicionou na primeira retração, o cara está segurando ainda a posição. O cara fez a defesa na retração de 50% e agora ele vai fazer a sua última defesa na retração de baixo. E aqui a gente está falando de 30% até a volta, até a primeira retração. Então, é um ativo que está bem claro, ele é bastante direcional, a volta tende a ser direcional também. Então, vale a atenção nesse ativo para a evolução na semana aí. Para quem é mais conservador, aguarda aí a formação de um padrão de reversão em uma região de suporte. A Clay aqui, ó, já é um outro tipo de trade. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que observar. Ela vem, ó, fazendo em linha reta. Ela vem totalmente esgotado, sem olhar para trás, né? Ela já perdeu já está na máxima, ela nunca teve nessa máxima. Vamos observar que o semanal se conta para fora da banda, então ela vem fazendo um padrão que é fora do desvio padrão. No diário ela vem em linha reta. E se pensar em alvos, que se a gente está pensando em operar reversão, a gente precisa ter a visão do vendedor e até onde ele pode levar esse ativo. Então a gente tem uma perna 1, temos uma perna de correção e temos uma perna de continuidade com um alvo a ser buscado, né? E se for para pensar assim, a gente verifica que essa correção foi uma retração. Então, tivemos um pivô aqui, ó, sadio em correção de retração, permitindo o posicionamento nesse fundo. E aí foi o que foi feito. Foi acionada a venda e foi dada a continuidade. Se a gente projetar, se a gente projetar esse pullback aqui para baixo, temos o alvo 1, o alvo 2 e o alvo 3. Inclusive já até passou da forma mais conservadora de se operar. E aí agora temos a projeção da forma mais ousada, que busca alvos mais longos. E aí tem o último alvo, o alvo do espelho já passou, tem um último alvo nessa região do 0,707. Aqui é um ótimo ponto para pensar em posicionamento desse ativo. Porque é a última realização de quem operou essa venda. Que ela tende a buscar lá, ó. E aí associando que essa perna de baixo ela vem em linha reta, sem olhar para trás. Estamos para fora da banda. Observe que essa banda aqui, ela não vem abrindo para cima, ela já vem inclinando para baixo, mostrando que o gráfico está totalmente esgotado. Está totalmente esgotado. Os indicadores acompanham e o volume já começa a perder força. Então, o que, que eu vejo aqui? Começar a se posicionar na região aí do 0,715, 0,720 e ir fazendo uma range aqui de ordens até o 0,707.
E a volta desse ativo, caso busque aqui, primeiramente vai ser as médias e depois a retração dessa queda, que aí a gente ajusta ela aqui, ó, e aí a gente está falando de pelo menos 25%. Então, é um ativo para trazer para perto. Quem é mais conservador aguarda um padrão de reversão aqui nesse fundo, um engolfo, um arame, um doji, e aí vale a pena buscar a retração. No caso da UAN, analisando o semanal aqui, ajustando a fibra lá, a esse fundo, a UAN vem buscando aí a retração de 50%. É uma região bastante interessante. Se você olhar aqui para trás, ó, é uma região de fundo que dá uma força extra para a defesa nesse ponto aqui, ó. Então é um ativo também para a longo prazo, valendo o reposicionamento aqui nessas retrações, visando aí, ó, 80% do seu capital investido nessa volta que tende a existir. A FTM, voltando na UAN. Se pensar que aqui temos um candle de correção e pessoas que venderam esse fundo aqui, ó, ele tem a projeção desse pullback para baixo. Então a gente traça essa fibra desse fundo a esse topo, que aí se encontra lá na região ali, ó, dos 50% mais ou menos. Então é um ponto de ser levado em consideração. E a projeção desse fundo com esse topo chega nessa região de fundo. Então aqui, quais são as informações que a gente tem? Que a região de realização de quem vendeu esse padrão, região de fundo aqui anterior e a melhor região de compra. Então também é uma oportunidade da UAN com pontos extras. Isso aqui é um extra para você se posicionar, porque é uma região de suporte que ela já mostra. FTM. Vem aí, ó, na região aí que a gente mais gosta. Tende a buscar aqui a região dos 38%, que é um melhor ponto. E ela não ter pago as retrações anteriores traz uma confiança extra, que ela vá fazer isso, diferente quando ela testa a primeira vez e paga e volta para testar a segunda. Por ela não ter pago ainda essas retrações de baixo, o teste nessa retração de baixo fica bastante interessante. Se a gente olhar aqui o diário, temos uma vinda em linha reta, sem correção, e se imaginar que temos a perna 1 aqui, perna de correção, o acionamento desse pivô aqui de baixo, temos a projeção desse pullback para baixo, que é esse topo com esse fundo, que é onde ela tende a buscar aqui, ó, essa região do 0,65, podendo ir ainda até no 0,37. 0,65 e 0,37. Se aí a gente volta para o mensal e olha essa região, ó, 0,67
é a última retração. Então, é uma retração com um local de realização lá do diário. Então, é um ótimo ponto para ele que tende a testar e voltar. E aqui, ó, a gente está falando de 118%, que tende a voltar a testar lá a retração de cima.